do sexto bimestre com 5 dias de atraso. Atraso significante. 2. Resultado primário positivo, 308 milhões de fração. Mais inferior ao previsto na LDO, que era de 311.900 e pouco. Alegou que, quanto a este tópico, impede observar que o Estado atingiu 99% da meta do resultado primário fixado na LDO, uma vez que, dos 311.900 e pouco estabelecidos, foram alcançados 308.800 e tanto, e conseguiu cumprir todos os seus compromissos. É verdade. Quem atinge 99% é de considerar e, praticamente, na prática, atingiu a meta. 3. Não realização de audiências públicas no relatório. No entanto, a falha deve ser atribuída à Assembleia Legislativa do Estado, já que o Poder Executivo comprovou a intenção de realização das audiências, o que é verdade. Quer dizer, o governo do Estado encaminhou ofício à Assembleia solicitando audiência pública, também, portanto, é uma falha sanada. D. Divergência do saldo das disponibilidades no demonstrativo de resto a pagar. O saldo das disponibilidades apresentado no demonstrativo apresenta o valor de 444 milhões de fração, o qual não condiz com 454 milhões de fração demonstrado no balanço patrimonial do governo do Estado. Não foi apresentada justificativa para essa falha. 5. Envio intempestivo e ausência por parte dos poderes e Ministério Público do relatório de gestão fiscal. O Poder Judiciário, embora tendo publicado o relatório concernente ao segundo e terceiro quadrimestre de 2008, não remeteu para análise essa Corte de Contas. A Assembleia Legislativa não encaminhou os comprovantes de publicação dos relatórios de quaisquer dos quadrimestres do exercício de 2008. Portanto, o Tribunal de Justiça publicou e não encaminhou. E a Assembleia não encaminhou nada para cá, portanto não se sabe se ela publicou. Não foram apresentadas justificativas para essa falha pela Assembleia Legislativa e pelo Ministério Público. Quanto ao Poder Judiciário, foi anexado o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre. 6. Quanto às despesas com pessoal, observou-se que a Assembleia Legislativa ultrapassou o limite de alerta do primeiro quadrimestre de 2008. Não foi apresentada justificativa para essa falha pela Assembleia. 7. Não foram informados valores referentes às contas bancárias concernentes aos recursos vinculados. Da forma como foi preenchido, entende-se que não havia nenhuma conta vinculada no saldo de 31 de dezembro de 2008, o que não corresponde à realidade. Quanto à ausência de apresentação em separado dos recursos vinculados, sustenta a defesa que, aspas, está em fase de homologação um sistema gerencial que possibilitará o tratamento das informações com todo o detalhamento que a legislação requer. Fecha aspas. No entanto, a DEFAI concluiu que subsiste a falha em relação à ausência de segregação das contas vinculadas. 8. De acordo com a prestação de contas do mês de dezembro de 2008 do Ministério Público, encaminhada esta Corte de Contas por meio do processo TCN 004811, o saldo total disponível do referido órgão é de R$ 1.205.975,21, e não R$ 1.072.992,00. Quanto à falha do Ministério Público, o mesmo sustenta que os dados publicados estão de acordo com as constantes da prestação de contas relativa ao mês de dezembro e apresenta correções em anexo. No entanto, a DEFAI relatou que permanece a falha do Ministério Público, mesmo com as correções apresentadas. Da gestão orçamentária. No Orçamento Geral do Estado, a previsão de Seguridade Social apresentada uma divergência de R$ 50 mil entre o valor apresentado no artigo 4 da Lei 5.715 e o detalhado por órgão, constante no anexo 3º desta mesma lei. Não foram apresentadas justificativas para esta falha. 2. Não foi localizada a lei específica que respaldou a abertura de crédito especial para a implementação do Fundo de Apoio à Pesquisa e à Exploração Mineral no Piauí, FEMIP,
Não foram apresentadas justificativas para esta falha. Três, a equipe técnica deste tribunal, ao fazer um paralelo entre as alterações orçamentárias demonstradas pelo CIAFEM e o levantado por meio das publicações do Diário Oficial do Estado, constatou divergências significativas, tanto nos valores suplementados quanto nos anulados. Não foram apresentados justificativa para esta falha. Senhor advogado dessas contas? Não? Porque aqui já são 3 falhas não sem justificativas. 4. A ausência de fonte de recurso suficiente para a abertura de créditos adicionais. O superávit financeiro apurado no exercício de 2017 foi de 179 milhões e fração. Como o Estado utilizou 184 milhões e fração em créditos adicionais, tendo como fonte de recurso o superávit financeiro, conclui-se que foi ultrapassado em 5 milhões 446 mil e fração o permitido pela lei. Alegou o chefe do Poder Executivo que, embora tenham sido abertos créditos adicionais por, aspas, né? Embora tenham sido abertos créditos adicionais por superávit financeiro durante o exercício de 2008, no valor de 184 milhões, o Estado teve economia orçamentária no exercício de 519 milhões de fração, bem acima dos créditos adicionais abertos, com base no superávit financeiro. Segundo a DEFAI, a justificativa não supriu a falha. 5. As notas de dotação de modificação do quadro de detalhamento de despesas totalizavam 157 milhões 12.196 reais. Estas alterações não foram publicadas no Diário Oficial do Estado. A defesa apresentou os mesmos argumentos para a falha anterior, que a DEFAI também não considerou sanada. 6. De acordo com a Lei 4.320/64, artigo 37, as despesas de exercícios encerrados poderão ser pagas caso haja saldo suficiente para atendê-las. O valor realizado no elemento de despesas 92, despesas de exercícios anteriores, em 2008 atingiu um montante de R$ 230.228.593, ou seja, 5,26% do total das despesas executadas no exercício. Alegou o chefe do Poder Executivo que é importante observar que o referido percentual é consideravelmente inferior ao percentual alcançado em 2007, que foi de 13,93%. Quer dizer, no ano de 2008 foi apenas de 5,26%. Demonstrando que o Estado vem adotando uma política de redução das despesas de exercícios anteriores, sempre em busca do equilíbrio financeiro, o que é verdade. 7. Algumas entidades, GESPISA, GASPISA e EGERP, não possuem no CIAFEM os dados de suas despesas executadas. A não utilização do CIAFEM por parte dessas empresas impede a aferição da realidade e legitimidade dos registros contábeis e financeiros, além de comprometer a transparência que deve reger as contas públicas. Não foi apresentado defesa para o item em questão. Como a EMERGE não movimenta seus recursos no CIAFEM, EGERP, como a EGERP não movimenta seus recursos no CIAFEM, também não executa o empenhamento de suas despesas, as quais somavam 109.903.000 em fração, somente em 2008. A EGERP captou receitas líquidas de 824 mil em fração, resultando num prejuízo de 107 milhões 456 mil em fração, não integrado às contas do governador, tendo em vista a mesa não movimentar seus recursos por meio do CIAFEM. 10. Em análise das atividades desenvolvidas pela EGERP, verificou-se que esta assumiu indevidamente atribuições que não lhe competem legalmente e que não são oriundas das companhias que foram anteriormente incorporadas.
Tal fato caracterizou uma indevida usurpação de competência de órgãos estaduais pela empresa pública, que foi utilizada com finalidade diversa da prevista em lei e em seu estatuto social. 11. Além disso, a empresa foi criada com o fito de gerenciar recursos humanos, mas executou diversas obras públicas, assinalando desvio de finalidade. As contratações realizadas não atentaram para as regras atinentes às licitações e contratos administrativos. Para as falhas relativas à Engerp, o responsável argumentou que foi repassado à empresa o montante de 81.900.000 em fração para aumento de capital, sendo que este valor total foi devidamente classificado e empenhado na unidade gestora dos encargos gerais do Estado. Ressaltou que o Estado está tomando todas as providências legais e necessárias para uma melhor gestão da Engerp. Da gestão financeira, renúncia de receitas, sem observância dos preceitos legais. Os incentivos fiscais estaduais, que deveriam ser concedidos por meio de leis específicas, são concedidos por decretos estaduais. Os incentivos oferecidos pela Engerp para a quitação dos imóveis, realizados através de portarias, não são abrangidos pelos cálculos de renúncia de receita apresentada pelo governo estadual. Não foram apresentadas justificativas para esta falha. As renúncias de receitas atingiram o montante de 126.283.000 de fração, embora o valor previsto no anexo de metas fiscais fosse de apenas de 68 milhões de fração, metade. A projeção da renúncia apresentada no anexo de metas fiscais, publicado no LDO, montou em R$ 68.468.350. Entretanto, quando da publicação da LOA, este valor chegou a R$ 126.283.229. Essa alteração, que quase chegou a aumentar em dobro o inicialmente previsto, denota que a projeção da renúncia apresenta falhas na sua metodologia, comprometendo inclusive as metas fiscais estabelecidas para os exercícios próximos. Quer dizer, se há uma previsão de renúncia de receita de 68 milhões e chega o exercício e renuncia 120, a previsão extrapola em muito, quase o dobro do previsto, e compromete outras despesas. Na LOA, a estimativa de renúncia de receita é apresentada de forma bem resumida e atém-se apenas a ICMS e PVA. No demonstrativo do efeito de isenções e outros benefícios fiscais sobre as receitas, por região fiscal, sobre as receitas do Estado, demonstrativo de anistias, isenção e remissões concedidas, não há apresentação do que se deixou de arrecadar por imposto, impossibilitando a comparação de previsão e execução de forma individualizada. Não foram apresentadas justificativas para esta falha. 3. A Constituição Federal, em seu artigo 212, caput, ordena que os estados apliquem, no mínimo, anualmente, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. No exercício financeiro em análise, o Estado atingiu o índice constitucional exigido na aplicação de recursos com a manutenção e desenvolvimento de ensino, tendo sido apurado um percentual de 26,08%. Apesar de terem sido constatadas algumas divergências de dados pela DEFAI. Os dados apurados não coincidem com os publicados no demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino, publicado no DOI de número 20, de 2009. Da forma como os valores foram apresentados na previsão orçamentária, o Estado conseguiria atingir a 27%, 27,69%. Na aplicação do domínio exigido como manutenção e desenvolvimento de ensino. Ressalte-se ainda que, pelo cálculo apresentado no demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino, publicado no Diário Oficial 20, de 30 de janeiro de 2009, não foi considerado, em sua totalidade,
por estar divergente dos dados contidos no CIAFEM. 4. Do limite de gastos com saúde. Em sessão plenária ordinária número 027, realizada em 24 de maio de 12, conforme decisão 777/12, por maioria, decidiu o plenário desta Corte sustar os efeitos da resolução sustar os efeitos da Resolução 461/2007, até a aprovação da lei complementar prevista no artigo 198, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88 e o artigo 77, parágrafo 4º das disposições transitórias. O que é a DCT, hein? Das disposições transitórias. Ou até que venha o Superior Tribunal Federal a decidir acerca da representação de inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo único, artigo 5º, inciso 17 da Lei Complementar número 80, 2006. Em outras palavras, o Tribunal de Contas do exercício de 2008 entendeu que o percentual de gastos com saúde atingiu 13,52% da receita resultante de impostos, tendo o Estado do Piauí cumprido o limite estabelecido no artigo 77, 5º do ato das disposições constitucionais transitórias, que seria 12%. Da gestão patrimonial. O valor do passivo real à descoberta apresentado no balanço patrimonial de 2008 não guarda nexo com o demonstrativo do balanço de 2007, acrescido do resultado aprovado de 2008, denotando erro e descontinuidade da contabilidade, fato que prejudicou seriamente a análise, visto ter apresentado uma divergência de 124 milhões de fração. A DEFAI relata que o valor da diferença apurada coincide com o de restos a pagar não processados, considerado demonstrativo das variações patrimoniais, tendo em vista que o mesmo só deve figurar no balanço financeiro. Segundo o responsável, a divergência de 124 milhões de fração corresponde à inconsistência gerada durante o processo de encerramento do exercício, nas demonstrações das variações patrimoniais, mas que já foi corrigida no exercício de 2009. Embora tenha sido confirmada tal correção no exercício seguinte, portanto é verdade o que afirma o gestor, que foi corrigido em 2009, a irregularidade persiste para o exercício em análise e compromete a consistência das informações enviadas a este tribunal. 2. Em relação aos percentuais a regularizar, foi realizada a pesquisa no CIAFEM, verificou-se que o valor informado no montante de 315 mil e fração refere-se a despesas pagas sem autorização legal ou sem o correspondente empenho pelo Hospital Regional de Campo Maior, logo de Campo Maior, no exercício de 2005. E até o presente momento não houve regularização e o gestor da época não foi responsabilizado. 3. A conta pagamentos a regularizar. Eu digo Campo Maior, porque foi o único hospital que eu pessoalmente fui atendido esse ano. Eu fui atendido lá esse ano. A conta Pagamentos a Regularizar apresentou uma série de lançamentos de pagamentos feitos por entidades gestoras. E diga-se de passagem, fui bem atendido. Como a Secretaria de Educação e o Fundesp, sem empenho prévio, que ao longo do exercício foram parcialmente empenhados. O saldo que restou sem empenhamento, mesmo a posteriori, foi simplesmente baixado, ou seja, levado a resultado com uma conta de despesa extra-orçamentária e não para a conta de diversos responsáveis, para que fosse apurada a responsabilidade do ordenador de despesa. Conforme consulta feita ao sistema CIAFEM, os pagamentos foram efetuados, pois as ordens bancárias foram registradas e houve a saída de recursos, embora os valores não tenham sido empenhados e nem devolvidos aos cofres das respectivas unidades gestoras. A DEFAI aponta que os valores pagos ou baixados legalmente foram os seguintes. O Hospital Regional de Campo Maior, uns 300 mil, registrou abaixo de 306 mil pagos indevidamente.
sendo que o restante, 9.222, foi registrado no CIAFEM como retorno de recursos para a conta bancária. Desculpem. A Secretaria de Educação, após realizar o registro de várias ordens bancárias, sem empenho prévio e de regularizar parte delas, deixou o saldo de 7.791 para a unidade gestora, 140, 102. E 1.709 para a unidade gestora, 140, 101, que foram baixados sem a devida devolução de recursos aos cofres da Secretaria. No tocante aos adiantamentos para pagamento de precatórios, a DEFAI aponta que continuam sendo repassados valores ao Tribunal de Justiça, sem o empenho prévio e sem justificativa para tal procedimento, por meio dos encargos gerais do Estado, sob a forma de adiantamento para pagamento de precatórios. Para as falhas acima, alegou o chefe do Poder Executivo. Os valores questionados foram devidamente empenhados, pois se tratam de valores referentes a restos a pagar de exercícios anteriores. No início do exercício de 2008, houve a necessidade de realizar pagamentos que não podiam aguardar a conclusão do processo de transferência do saldo dos empenhos relativos aos restos a pagar. Desta forma, a conta pagamentos regularizar para posterior regularização no CIAFEM, após a transferência dos saldos. Conforme a análise dos processos, foi efetuada a devida regularização dos pagamentos e desincorporados os valores indevidamente transferidos para a conta. Quanto ao adiantamento de precatórios, esclarece que é apenas uma conta transitória, aspas, é apenas uma conta transitória, diz o ex-governador, de controle para acompanhamento dos valores repassados ao tribunal. O empenhamento foi realizado mensalmente em nome de pessoas beneficiadas com as decisões judiciais, a quem foram pagos os respectivos valores, conforme fornecidos pelo Tribunal de Justiça. Fecha aspas. No entanto, a DEFAI observou que não foram anexados documentos que comprovem as alegações apresentadas e que permanecem, portanto, as falhas apontadas. Quanto à conta, adiantamento de precatório, segundo a DEFAI, caso a mesma fosse conta transitória, teria seu saldo zerado ao final de cada mês, ou no encerramento do exercício. 6. Na verificação da demonstração das variações patrimoniais, observou-se uma movimentação na conta de bens móveis, com uma diferença pequena de R$ 5.233. Alegou a defesa que a diferença em questão foi ocasionada pela extinção da UG, a unidade gestora, 140.206, Fundo Estadual de Cultura. Quer dizer, houve essa diferença porque houve a extinção do Fundo Estadual de Cultura no exercício de 2008. E os saldos existentes nesta unidade gestora, nesta UG, encerrada, foram incorporados pela unidade gestora 140.202, que é a Fundação Cultural do Piauí, ou seja, com o encerramento do Fundo Estadual de Cultura, os recursos passaram para a Fundação Cultural. Todavia, no processo de transferência dos saldos, não foi levado o saldo em conta de bens móveis, o que foi corrigido apenas no exercício de 2009 através do anexo 9. Segundo a DEFAI, a falha não foi sanada no exercício de 2008, entretanto, foi verificada a sua correção no exercício seguinte, 2009. É o relatório, senhor presidente. Peço que ponha em discussão. Está em discussão. Ministério Público com a palavra. Senhores conselheiros, existem alguns pontos nessa prestação de contas que, não obstante o parecer do Ministério Público de regularidade com ressalvas, mas que eu gostaria de chamar a atenção, se pudesse haver uma recomendação específica, uma ressalva específica sobre esses pontos, certo? Para que não haja mais a reincidência com relação a tais pontos. Primeiro, com relação a questão daquelas entidades, a GESPIS, a GASPIS e a ENGERP não possuírem no CIAFEM os seus dados
de suas despesas executadas, certo? E também com relação à Engerp, especificamente com relação à Engerp, a Engerp captou receitas líquidas na ordem de 824.968,83, resultando num prejuízo de 107.456, não integrado às contas do governador, tendo em vista que a mesma não movimentasse seus recursos por meio do CIAFEM. E também com relação a ela, houve indevida usurpação de competências de outros órgãos estaduais. Ela foi criada com o fito de gerenciar recursos humanos, mas executou diversas obras públicas, assinalando desvio de finalidade. Outro ponto que eu considerei importante é com relação aos incentivos fiscais, que deveriam ser concedidos por meio de lei específica, e são concedidos por decretos estaduais. Inclusive os incentivos oferecidos pela Engerp para a quitação dos imóveis realizados através de portarias não são abrangidos pelos cálculos de renúncia de receitas apresentadas pelo governo estadual. As renúncias de receita atingiram um montante de 126.283.274 embora o valor previsto no anexo de metas fiscais fosse de apenas 68.464.350. Certo? Então, são questões bastante importantes. Com relação a esse ponto de renúncia de receitas, inclusive, o Ministério Público pediu a realização de auditoria na Cefaz, com a finalidade específica de verificar a legalidade das renúncias de receitas promovidas pelo governo do Estado. Quer dizer, o Ministério Público quer que se verifique como se encontra a situação atual, se essa questão já foi resolvida. E outro ponto é aquele ponto bastante conhecido por nós, que é justamente com relação à aplicação do percentual mínimo com saúde, porque já nesse exercício isso é aqui até para chamar a atenção da posição do Ministério Público. O Ministério Público já discordou aqui no parecer, apesar de ter opinado pela regularidade com ressalva, mas ele discordou da decisão do Tribunal de Contas, que considerou a aplicação da lei estadual com relação que regulamentou os gastos com ação em serviço público de saúde, certo? Mas a decisão do Tribunal de Contas foi no sentido de que até a aprovação, essa regulamentação ficaria até a aprovação da lei complementar previsto no artigo 198, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, certo? Então, nós hoje já temos essa lei complementar, e daí vem essa posição do Ministério Público de entender que essa lei complementar já existente deve ser aplicada. Então, esses são os pontos considerados principais, certo? Se possível, fazer uma ressalva específica sobre isso, se não possível, uma recomendação, para que o governo não venha a procurar corrigir essas falhas verificadas. Tudo bem, doutor Raíssa. Só uma palavra aí, presidente. Com relação a essa questão da renúncia de receitas, infelizmente, eu acho que não tem nenhum governante que queira fazer renúncia de receitas. O que ocorre é que a maioria das renúncias de receitas nos governos estaduais, normalmente é por conta da chamada guerra fiscal entre os estados aí, para favorecer, de algum modo, atender a projetos, investimento de fora, né? Normalmente há esses incentivos fiscais, né? São as renúncias fiscais consideradas, a qual está se referindo aí a ambiente procuradora. Eu acho que isso aí é uma questão de estar previsto até no orçamento, né? A União também faz. Né? Também sim, mas é a forma como está sendo feita, não é? Porque está sendo feito até por portaria. Até a Engerp fez renúncia de receita, sabe? Foi feito até por portaria. O que está se questionando é a forma. Que a gente está querendo é que seja feito através de lei, conforme manda a Constituição Federal. Está previsto na lei orçamentária, não sei se está no caso, é o caso. Continua em discussão, em votação. Presidente,
Após reflexiva consideração de todos os apontamentos formulados pelo órgão técnico deste tribunal, apresento à apreciação de meus pares a proposta de parecer prévio nos termos do artigo 158 do Regimento Interno. Por determinação da Constituição Estadual Piauiense, artigo 85, parágrafo 1º, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Os governadores, a exemplo de outros gestores com mandato, mais do que isso, além da aplicação racional, planificada e sem desperdício, é poder, dever, prestar contas consoante às leis, normas e resoluções emanadas das casas legislativas e cortes de contas. O regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Resolução 13/2011, de 26 de agosto de 2011, determina que o Tribunal de Contas apreciará anualmente, mediante parecer prévio, as contas do Governo do Estado. Dispõe ainda, em seu artigo 160, que o parecer prévio do Tribunal será conclusivo, no sentido de exprimir se as contas do Governo do Estado representam adequadamente as posições financeiras, orçamentária, contábil e patrimonial em 31 de dezembro, bem como sob a observância dos princípios constitucionais e legais que regem a administração pública. Acentua o regimento interno, no parágrafo 1º do mesmo artigo, que, aspas, o parecer prévio conterá registro sobre a observância às normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos orçamentos do Estado e nas demais operações realizadas com recursos públicos estaduais, em especial quanto ao que estabelece a Lei Orçamentária Anual. Esta relatoria considerou o cuidadoso trabalho realizado pela DEFAI na elaboração dos relatórios técnicos de análise inicial e do contraditório, que destacaram que as contas externadas por meio dos balanços gerais, embora revelem erros técnicos contábeis, mostram uma gestão cumpridora dos mandamentos constitucionais. Dentre outros pontos destacados pela DEFAI, ressaltam a execução do orçamento fiscal, elaborada em consonância com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Portanto, em conformidade com as normas legais e que foi observado o cumprimento das aplicações dos recursos, bem como os limites relativos à manutenção e desenvolvimento de ensino, às ações de serviços de saúde e aos gastos com o pessoal. Esta relatoria destaca ainda a não incidência de fatos de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial que pudessem comprometer as contas do governador do Estado relativo ao exercício de 2008. Outro fator considerado por esta relatoria tratou-se do parecer opinativo pela aprovação com ressalvas das contas, emitido pelo Ministério Público de Contas, da Lavra do procurador Dr. Márcio André Madeira de Vasconcelos, tendo como referência as informações técnicas produzidas nos relatórios da DEFAI e das argumentações e documentos apresentados pelo senhor governador. Importante ressaltar que o parecer prévio emitido por este tribunal não prejudica o exame dos atos e fatos administrativos de responsabilidade dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos, da administração direta e indireta, incluindo as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público estadual ou municipal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou irregularidade que resulte prejuízo ao erário público. Contas essas que serão objeto de apreciação e julgamento nos prazos regulamentares em respeito ao disposto no artigo 86, inciso 2º da Constituição Estadual, combinado com o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Piauí. Diante das considerações apresentadas nos relatórios da equipe técnica, no parecer do Ministério Público de Contas e a defesa dos seletivos do senhor governador do Estado, algumas irregularidades persistem, embora não maculem as contas em apreço, o que leva esta relatoria a votar
em consonância com a manifestação do Ministério Público de Contas, pela emissão de parecer prévio de aprovação com ressalvas às contas do Governo do Estado do Piauí, sob a responsabilidade do senhor José Wellington Barroso de Araújo Dias, referente ao exercício financeiro de 2008, com esteio no artigo 122, parágrafo 2º da Lei 5.888/09, combinado com o artigo 86 da Constituição Estadual. Esta relatoria vota ainda nos seguintes termos: a. Comunicação ao atual governador do Estado, para que adote as providências exigidas pela fiscalização deste tribunal. B. Remessa dos autos à Assembleia Legislativa, conforme artigo 60, Lei número 5.888/09, combinado com o artigo 161 do Regimento Interno, com cópias ao Poder Judiciário e ao Ministério Público Estadual. C. Acompanhamento através da DEFAI do cumprimento das decisões do plenário, tendo em vista a eficácia do processo fiscalizatório desta Corte. D. Realização de auditoria na Cefai, como quis o Ministério Público, com a finalidade específica de verificar a legalidade das renúncias de receitas promovidas pelo Governo do Estado do Piauí. É assim que eu voto, senhor presidente. Conselheiro Delano Câmara, como vota? Voto com o relator. Conselheiro Jailson Campelo. Acompanho o voto do relator. Conselheira Lília Martins. Com o relator. Conselheiro Abelardo Villanova. Acompanho o voto do conselheiro Anfriso. Conselheiro Luciano Nunes Santos. Depois das pertinentes reflexões aí do conselheiro desembocado nesse tão fundamentado voto, nada mais. De resto, vocês que acompanharam. Muito obrigado, conselheiro Luciano. Aprovado, então, por unanimidade o voto do conselheiro relator. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.